Obrigado, irmão Raimundo. Graça e paz a todos os que estão presentes aqui e a todos que estão ouvindo a Rádio Web Galileu. Bom finzinho de tarde e bom início de noite. E que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar alcançando corações neste momento. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder meditar a palavra juntamente com os irmãos e dizer em poucas palavras: a voz pode ser minha, mas a palavra é do Senhor. Temos um encontro marcado com Jesus, não é verdade? E esse encontro pode proporcionar a você a salvação da sua vida. Lembre-se disso. O texto de hoje encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Para alguns é um texto já batido, já muito conhecido, onde há o encontro de duas pessoas que marcam a vida dos cristãos. A primeira e maior delas é o Senhor Jesus. E o segundo é o jovem, por que não dizer o baixinho, Zaqueu, que tem muito a nos ensinar essa tarde, início de noite. Interessante que o texto de Lucas fala que Jesus está passando por Jericó. E Jericó era uma cidade belíssima, rica, próxima do Rio Jordão e próxima do Mar Morto. Jericó era uma cidade adornada de muitas palmeiras e muitas fontes de águas quentes. Por isso, era a cidade de inverno dos reis e a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. E Jesus estava passando por Jericó, a cidade do lazer, do luxo, do comércio e da riqueza, mas agora estava sendo visitada pelo próprio Filho de Deus. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquela cidade, ou seja, era a oportunidade de Deus para conhecer aquele povo e estender salvação. Mas interessante é que Jesus, quando estava passando pela cidade de Jericó, se você gosta de ler, ter o hábito de ler a palavra de Deus, vai entender o que eu vou falar agora. Jesus estava passando pela última vez na cidade de Jericó. Aquela era a última vez que Jesus passava por ela, porque ele estava indo ao rumo da cruz. Naquela semana ele seria morto, e aquele era o dia da oportunidade de Jericó. O céu estava se abrindo para Jericó. Era a salvação oferecida a Jericó. E aí eu pergunto a vocês: quantos aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador naquele dia? Era o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó, e uma multidão se acotovelava para ver Jesus, mas só 2 homens foram salvos. Um rico e um outro pobre. Uma à beira do caminho e outro empoleirado em uma árvore, um sícomoro, que entendemos como uma árvore conhecida como figueira, frondosa, alta, e ele estava lá empoleirado. Você entende o nome empoleirado? Quem já criou galinha aqui? Tem lá um puleirozinho, coloca uns galinhos altos para que as galinhas possam pular, se aninhar e poder passar a noite tranquila e dormir. E assim fez Zaqueu. Para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar e o outro precisou descer. Um era esquecido e o outro era odiado. Um aristocrata e outro mendigo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua posição política, financeira, a cor da sua pele, a sua religião, Jesus veio aqui hoje para salvar você. E esta pode ser também a sua última oportunidade. O tempo é agora para o encontro da salvação. Vale ressaltar que para ter um encontro de salvação com Jesus,
alguns obstáculos precisariam ser vencidos. E vamos aprender com Zaqueu que obstáculos podem ser esses. Zaqueu precisou vencer a princípio, o obstáculo da sua profissão. Zaqueu era um publicano. E um publicano era um cobrador de impostos. Era um empregado da Receita Federal de Roma. E ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma. Mas os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, como extorquiam também. E um publicano era uma pessoa pouco patriota, ou por que não dizer de nenhuma religião. Preocupava-se muito com níquel, com lucro. Os publicanos eram considerados ladrões e classificados entre as prostitutas. Era visto como inimigos do povo e por este odiado. Zaqueu, diz o texto, era o maioral dos publicanos. Embora seu nome significa puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu era a antítese do seu próprio nome, e o seu nome significa justo. Mas ele se enriquecera por meios fraudulentos, e ele era o chefe dos publicanos em Jericó. Era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Era um homem inteligentíssimo, esperto, que usava o trabalho dos outros para se fortalecer. Mas a despeito da sua posição, ele procurou ver Jesus. Espiritualmente, ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido e incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama e nem o dinheiro e nem o sucesso poderiam preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, segundo Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Irmão Raimundo, você está com a Bíblia aberta em Lucas 19? Consegui aqui, irmão Raimundo, consegui. Interessante. O texto diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele um homem de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, uma árvore, uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante que Zaqueu, em meio a esse contexto, precisou vencer o obstáculo do status social. Ele era rico. E a conversão de Zaqueu ilustra a verdade de Lucas, no capítulo 18, versículos 4 a 27, 24 a 27, se não me engano, quando dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus, e ele sabia que era um homem de pequena estatura, e que para ver o rosto das pessoas tinha que olhar para cima,
e no meio da multidão ele não tinha nenhuma chance. Ele devia ter os seus complexos e traumas de adolescência. Imagina você com pouca estatura, tipo anão. Se vivesse nos dias de hoje como ele viveu na sua época, hoje a frase e a palavra que conhecemos é bullying. É bullying. Quem já não sofreu bullying? Eu sofri bastante. Era espeto de varapau, macarrão, era gravista podre, era tudo que você imaginar. Então, Zaqueu passou por um momento de dificuldade, de chacota por causa da sua condição física. Mas Zaqueu não deixou que um problema físico interferisse na sua vida espiritual, porque ele queria ver Jesus. Se Zaqueu tivesse talvez a altura de pessoas mais altas ou jogadores de basquetebol, talvez ele estivesse no meio da multidão, não tivesse subido para ver Jesus. Ele estaria no meio da multidão. Ele transformou o seu problema num fracasso, não num fracasso, mas num instrumento para aproximar-se de Jesus. Então ele correu e demonstrou pressa em encontrar-se com Cristo e fez a maior e melhor corrida que um homem pode fazer, a mais importante da sua vida, o caminho que ruma ao céu, os braços de Jesus. Zaqueu precisou vencer outro obstáculo, o obstáculo do orgulho. Zaqueu não se importou com sua condição de rico. Ele deixou de lado seu status, seus títulos, sua fama e subiu numa árvore para ver Jesus. Ele abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. Embora sendo rico e maioral dos publicanos, não se importou com a opinião da multidão e não deu atenção às críticas, zombarias, chacotas ou escárnios. Ele queria ver era Jesus. Por isso subiu naquela árvore e precisou descer do seu pedestal e do seu orgulho. Quantas pessoas são criticadas, chacotadas, em meio a reuniões de escárnio, dizendo aí, roubou, matou, adulterou, agora está na igreja e quer ser santo. Será que você já ouviu algum desses relatos? Eu vejo bastante e ouço. Interessante é que Zaqueu subiu com o desejo de ver a Jesus e desceu com toda a pressa por causa da palavra de Jesus. Ele desceu do seu pedestal, da sua condição, abriu não somente o seu coração, mas a sua casa para receber Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Faz um milagre em mim, né? Diz Regis Danege. Zaqueu admitiu diante de todos as suas falhas e a falha do seu caráter estava exposta em meio à multidão. Ele tirou a máscara, ele admitiu a sua doença e confessou o seu pecado e pôs o dedo no nervo exposto da sua terrível condição espiritual. Mas se isso não bastasse, ele precisava vencer também o obstáculo da multidão. Quantos são Marias vão com as outras? Quantos são Josés vão com os outros? Vencer o obstáculo dos murmuradores é dificultoso. Vencer o obstáculo de uma grande multidão também não é pouca coisa. A multidão, diz o texto, apertava Zaqueu, que não o deixava ver Jesus. Cuidado com a multidão, ela pode ser um estorvo na sua vida. Não deixe que a multidão o sufoque e não sufoque o seu grito de socorro por ter uma vida melhor, por ter uma vida confessada aos pés de Cristo, ou que impeça de você de ter um encontro real com a pessoa do Senhor e Salvador da sua vida. Quantas vezes a alma se sente constrangida de ir ao Salvador por causa de parentes, por causa de amigos, por causa da opinião pública e do povo. Zaqueu não se intimidou por causa da multidão. Seu desejo de ver a Jesus foi maior do que este obstáculo. Mas Jesus, impulsionando o coração de Zaqueu, o incentivou a vencer mais um obstáculo, o obstáculo da murmuração. Quantos são condenados
Quantos são aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus para dizer: esse Zaqueu não é flor que se cheire, ele é sujo, ele é indigno. Os murmuradores são aqueles, meus amados, que se acham que são melhores do que os outros, que se depender deles, você vai ficar para sempre fora do reino de Deus. Feche os seus ouvidos à voz dos murmuradores. Não deixe que os fariseus modernos mantenham você longe dos braços do Salvador. O interessante, que vale frisar como segundo ponto importante do texto, é que a determinação maior não foi de Zaqueu. Zaqueu subiu, Zaqueu desceu, Zaqueu correu. A determinação foi de Jesus em salvar Zaqueu, em passar uma cidade como Jericó e salvar apenas 2 homens. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Jesus viu a Zaqueu primeiro, e assim como Jesus viu a Mateus na coletoria, viu Natanael debaixo da figueira, agora Jesus vê Zaqueu no empoleirado da árvore. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Assim como a iniciativa de cobrir a nudez do pecado de Adão e Eva partiu do próprio Deus. Rasgou as vestes dos animais para cobrir a nudez do pecado de Adão e Eva. Porque Jesus amou você primeiro. Amamos porque Deus nos amou primeiro. E Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu nome. Ele chama você pelo seu nome. Ele conhece o seu passado. E antes dos tempos eternos Ele já conhecia você e já amava você e decidiu-se por você. Jesus olha para Zaqueu primeiro. Busca Zaqueu. E ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava passando por Jericó por causa de Zaqueu. Jesus está aqui hoje à tarde, início de noite, para salvar o Zaqueu que há em você. Ele conhece você, ama você, e talvez você esteja subindo numa árvore agora, como um fruto maduro, esperando ser colhido por Jesus. Interessante é que Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Desce depressa, Zaqueu. É hoje, é agora, não dá mais para adiar. Aquele era o último dia, aquela era a última hora. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Jesus tem pressa para salvar você. Hoje é o dia da visitação de Deus à sua vida. Não perca o dia da sua oportunidade. Não endureça o seu coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque a eternidade jaz à porta. Jesus não apenas quer ver Zaqueu, como quer ter comunhão com ele. Jesus não só quer ter comunhão com Zaqueu, mas como quer oferecer um presente glorioso da salvação. Porque a salvação, meus amados, não é obtida pelas obras. Jesus pediu ao jovem rico para vender tudo e dar aos pobres, e ele se recusou. Uma pessoa pode distribuir todos os seus bens aos pobres, e isso nada valer. Zaqueu deu a metade dos seus bens e isso foi aceito. Ele não foi salvo porque deu, ele foi salvo porque creu. Não importa quem é você, o que você fez e por onde você andou. Agora mesmo, se você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e confiar em Jesus, você pode ser salvo. A salvação é uma dádiva gratuita de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar você nesta noite. Ele ama você e conhece você. Se você se encontra perdido pelos seus pecados, Jesus agora quer lhe dar a vida eterna. Para isso, algumas evidências deste encontro salvador com a pessoa de Jesus vão exigir de você prontidão.
prontidão para obedecer o chamado de Cristo. Zaqueu desceu depressa. Ele estava atento ao chamado do Senhor. Desceu de modo alegre, estava contente, estava com um sorriso que não cabia nos lábios. E a alegria de receber o Salvador, principalmente da vida eterna, é um glorioso presente do Senhor. Ele veio para perdoar os nossos pecados, para libertarmos das algemas eternas, para limpar os nossos corações e para fazer de cada um de nós novas criaturas. Jesus veio para que você pudesse ter vida em abundância, com letra maiúscula, e vida eterna. Jesus não veio para arruinar as nossas vidas, não para fazer de você uma pessoa infeliz, frustrada, mas veio para que você saboreasse as delícias do céu. Receber a Cristo é a maior alegria da vida de uma pessoa. Você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Você vai conhecer a verdadeira vida, porque Jesus é a própria vida. Você está agora de coração aberto? Você está pronto para amar e socorrer os necessitados? Você está diante do Senhor neste momento. Interessante é que a disposição de dar, eu resolvo dar. Até então, a vida de Zaqueu era marcada pelo receber e tomar dos outros. Zaqueu, ele sempre que tomou, agora quer dar. Ele quer dar tanto que o eixo da sua vida mudou. Quem serviu o exército vai entender o que é ordem unida. Meia volta, volver. Foi o que aconteceu com a vida de Zaqueu. Para quem estava indo rumo ao inferno, deu uma meia volta a volver de maneira transformadora e inigualável, porque ele pensava só em si mesmo e não pensava nos outros. Agora não é a ganância, mas o amor de Deus que governa a sua vida. Você gostaria de ter um encontro com Jesus? Você gostaria de que o amor de Deus governasse a sua vida? Você tem a oportunidade hoje de ganhar a salvação, se você estiver pronto para corrigir as faltas do seu passado. Zaqueu desviou muita coisa de muita gente, pisou nos menos favorecidos, ganhou muita propina através de cambalacho, adulterou muitas notas, mas a sua consciência pesou. E quando ela pesou, ela transbordou e não aguentou mais. E ao encontrar-se com Jesus, ele se dispôs a corrigir as suas faltas, as faltas do passado. Porque uma pessoa convertida, irmão Raimundo, irmão Graciliano, uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado e quer restituir as pessoas a quem ele teve lesado. Ele quer limpar o seu nome. Ele quer uma vida correta, uma vida certa. E o caráter de Zaqueu é curado por Cristo. E ele abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito. Ele agora quer andar na luz. Interessante e vale ressaltar que aquele que é muito apegado ao dinheiro, talvez não esteja se apercebendo que o dinheiro se tornou um Deus para ele. E um idólatra, quando se arrepende, ele abandona os ídolos. E o coração de Zaqueu já não estava mais nas riquezas, estava na pessoa de Cristo. Um maldizente deve abandonar os palavrões. Um mentiroso deve abandonar a mentira. Os adúlteros devem abandonar o adultério. As pessoas que vivem uma vida desregrada, uma vida desvirtuada, homens que vivem trocando as suas mulheres por outros homens, mulheres que vivem trocando mulheres por outras mulheres, acabam se esquecendo de que Deus talvez não se agrade disso. E a palavra é bem direta. Um viciado abandona as drogas e um ladrão deixa o roubo e devolve o que não é seu. Isso vale para os feiticeiros.
deve largar a feitiçaria. Não há salvação sem abandono do pecado. E o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, segundo Provérbios capítulo 28, versículo 13. Veja que Deus tem um grande apreço pela sua criação. E Ele não quer que nenhum se perca. E Ele esteve disposto e fez o que predisse. Fez o que estava escrito. Ele já fez a sua parte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Zaqueu demonstrou o seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus viu Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, foi para a sua casa, demonstrou-lhe seu amor sem preconceitos, transformou o seu caráter e lhe deu a vida eterna. Jesus quer fazer o mesmo com você que está nos ouvindo. Você também pode ter um encontro salvador com Jesus esta noite. Só depende de você, se você estiver procurando por Jesus. Ele está aqui e está de braços abertos para lhe abraçar. Saiba que Ele já estava procurando por você primeiro. Que Deus aplique essa palavra poderosa em nossos corações e em nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém.